Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer a parte 2 do vídeo anterior, onde a gente está falando sobre como gravar todos os tipos de respostas do Forms em uma lista do SharePoint. Então se você ainda não viu a parte 1, eu recomendo que você veja. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição aqui desse vídeo da parte 2, tá? Então veja a parte 1 para que você complemente aqui com esse vídeo que é a parte 2. E agora, pessoal, aqui na parte 2, a gente vai falar sobre os campos de múltipla resposta, tá? Que a gente tem lá no Forms, como que a gente grava eles no SharePoint. A gente vai falar sobre as respostas de texto e a gente vai também falar sobre as respostas de data. Então é isso aí, bora pro vídeo. Pessoal, aqui a gente fez o tratamento dos anexos, né? Como eu disse para você, lá na parte 1 do vídeo a gente faz isso aqui. Até lá a gente fez a parte de tratamento de anexos. E agora a gente vai fazer aqui a parte 2, onde a gente vai falar sobre datas, múltiplas escolhas e também campos de texto, que na minha opinião são os mais simples, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos tratar agora os campos de múltipla escolha, tá? O que são os campos de múltipla escolha? Aqui dentro do formulário a gente tem essas respostas aqui de múltiplas escolhas. Então eu posso escolher a opção 1 e a opção 3. E se vocês se lembram, deixa eu pegar uma última execução aqui. Vou olhar uma execução que a gente tem, teste bem sucedido. A gente tem aqui na parte de obter detalhes da resposta, na opção aquela de múltiplas escolhas, a gente tem um array, né? A gente tem uma matriz e dentro dessa matriz a gente tem objetos de texto. E o que são esses objetos de texto? São exatamente as opções que a gente escolheu lá no nosso formulário. Então eu quero gravar essa opção aqui dentro de uma lista do SharePoint. Aqui eu vou mostrar para vocês que se eu não fizer nenhum tratamento aqui com esse campo, olha como que ele vem gravado aqui para a minha lista do SharePoint. Se eu tiver um campo de texto no meu SharePoint, tá? Lembrando que dentro de uma lista do SharePoint você tem também vários tipos de dados, né? Por exemplo, você pode ter texto, você pode ter data, você pode ter número, você pode ter anexo, imagens, enfim, vários outros aí que vocês já sabem, né? E aqui, se você não fizer um tratamento com essa parte aqui das múltiplas escolhas, ela vem no formato de uma matriz, né? Então aqui eu tenho uma chave, um colchete, na verdade, né? Aqui eu tenho o primeiro texto, que é a opção 1, tem uma vírgula para informar que eu vou ter outro objeto de texto. Aqui eu tenho a opção 3 e aqui eu fecho o colchete. Então esse objeto aqui ele veio de forma técnica, né? Ele não veio tão preparado aqui para a lista do SharePoint. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Aqui na sua lista do SharePoint, você tem que ter um campo também de opção, um campo de escolha. E aqui, nessa lista do SharePoint, eu tenho um campo aqui que se chama opções. E se você dar uma olhada aqui, eu vou editar aqui esse campo, você vai perceber o seguinte, que eu tenho as mesmas escolhas aqui dentro da lista do SharePoint que eu tenho lá no meu formulário, tá? Então esse aqui é o primeiro passo. Vamos supor aqui que você tem a opção 4 e 5. Aqui no SharePoint você também precisa ter a opção 4 e 5. Como no caso aqui eu tenho apenas as opções de 1 a 3, eu tenho aqui a opção de 1 a 3, aqui também na minha lista eu tenho também as opções de 1 a 3. Esse aqui é o primeiro passo, tá? Agora, pessoal, o que acontece? Aqui no nosso fluxo, vamos editar ele e vamos tratar esse campo de múltipla escolha. Para isso, eu vou criar uma nova etapa. E essa etapa ela não vai estar aqui no final, ela vai estar aqui antes da etapa de criar item. Por quê? Na hora que eu for criar o item, esse campo já tem que vir tratado. Então, eu vou adicionar aqui uma nova ação. E aí, eu vou adicionar uma operação de dados, uma etapa de operação de dados que se chama selecionar. O selecionar está aqui na parte interna, certo? E aqui, pessoal, vou fazer o quê? Vou dar um zoom aqui para melhorar a nossa visualização. Vou selecionar a etapa de selecionar. O que eu quero selecionar? Eu quero selecionar a parte da pergunta. Deixa eu ver aqui qual pergunta que é. É a pergunta 1. Então, vou selecionar aqui a pergunta 1. Pergunta 1, tá? E aqui a gente vai mapear o que a gente precisa mapear dessa pergunta. O que acontece, pessoal? Aqui dentro da nossa lista do SharePoint, a gente tem as opções, como eu disse para vocês, né?
Então, aqui, de forma simples, visual, a gente tem as escolhas que são possíveis aqui para esse campo. Só que por trás dos panos, né, pessoal, lá no back-end do SharePoint, isso aqui se comporta de tal forma. Ele vai vir num arquivo formatado desse jeito aqui, ó. Ele vai vir, na verdade, com as propriedades desse jeito aqui, ó. Ele vai vir aqui, value, e vai ter aqui, ó, opção 1, certo? E aí ele vai fazer o seguinte, para falar que é a opção 2, e aqui é a opção 3. Certo? Então, o que é isso aqui, pessoal, que eu mostrei para vocês? É o código, tá? Simplesmente é o código disso aqui. Simplesmente isso que é o que a gente precisa entender, só para mostrar aqui para vocês como que é essa parte back-end, por trás dos panos aqui do SharePoint, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no fluxo? Simplesmente a gente vai mapear a propriedade value. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui antes, tá? A gente não vai simplesmente colocar a pergunta 1 aqui dentro dessa parte de selecionar. A gente precisa levar para essa etapa do selecionar essa pergunta, só que em um formato que o Power Automate entenda muito bem. E qual que é esse formato? É o formato da estrutura de dados JSON. E a gente fez isso aqui, né? Basicamente, a gente fez isso aqui dentro dessa etapa de tratar o anexo, tá? Aqui também a gente vai fazer isso. Então, para isso, eu vou selecionar aqui essa etapa de colocar uma fórmula, tá? E nessa fórmula eu vou colocar o seguinte, a função JSON, vou abrir e fechar parênteses, e agora sim eu vou escolher a pergunta 1. Eu vou achar aqui pergunta 1, e aqui dentro eu tenho todo o conteúdo da pergunta 1. Então, aqui eu coloquei uma expressão, coloquei a expressão JSON, abri e fechei parênteses, e dentro desse parênteses eu coloco o conteúdo da pergunta 1. Aqui dentro eu vou mapear para a propriedade value, porque a propriedade value é a propriedade reconhecida das opções separadamente aqui na minha lista do SharePoint, certo? Fiz isso e agora eu vou selecionar aqui, ó, conteúdo dinâmico, e agora sim eu seleciono pergunta 1, que é o conteúdo dinâmico que está vindo do Forms, beleza? Fiz isso, pessoal. Agora aqui, ó, dentro do criar item, eu vou vir aqui. Se eu observar aqui na minha lista, qual que é a minha coluna que eu seleciono as opções? É a coluna opções, beleza? Só que aí, pessoal, deixa eu achar esse campo aqui. Eu tenho aqui, ó, o campo de opções. E se eu conseguir ver aqui, ó, na etapa de criar item, eu posso escolher manualmente essas opções, certo? Só que olha só, pessoal. Olha só como que é estruturado esse campo aqui. Lembra que eu mostrei para vocês aqui no bloco de notas como que esse campo é montado? Se eu selecionar apenas uma opção, olha só o que aparece para mim. Colchete, chave e a minha propriedade value informando qual é a opção que eu quero. No caso aqui, eu vou clicar nessa opção aqui, ó. Sempre se lembrem de clicar nessa opção, porque por padrão vai mostrar esse campo aqui para vocês, mas vocês vão clicar aqui, apagar tudo que tiver e simplesmente selecionar a saída da etapa de selecionar, que é essa etapa aqui, beleza? Porque a gente já vai ter todo aquele código já criado aqui, ok? Agora, pessoal, vamos fazer um teste. E aqui nesse campo title, eu vou colocar teste, tá? Teste com campos de múltipla escolha, beleza? Fizemos isso aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer o teste aqui para ver se realmente é isso. Então, vou salvar. Vamos fazer um novo envio, então vou colocar aqui um teste manual. E agora, olha só, eu vou voltar aqui no meu formulário e vou selecionar a opção 2 e 3, beleza? Então eu quero que seja criado um novo item aqui na minha lista do SharePoint com as opções 2 e 3 selecionadas. Lembrando novamente para você, as mesmas opções que eu tenho aqui dentro do Forms, eu também preciso ter em uma coluna aqui dentro da lista do SharePoint, certo? Então vamos simplesmente responder essa pergunta aqui. Vou enviar ela. Vamos aguardar aqui. Olha só, fluxo executado com êxito, certo? Vamos ver lá na nossa lista se esse item foi criado com sucesso. Olha só, eu tenho o item aqui, ó, teste com campos de múltipla escolha. E eu tive aqui, pessoal, um erro. Olha só, a gente fez algo errado aqui e eu já vou mostrar para você o que é. No caso aqui, a gente
colocou aqui duas opções, só que a gente colocou eles de forma errada, tá? Eu esqueci de colocar um pequeno detalhe aqui para você. Vamos editar esse fluxo. E aqui dentro do selecionar, na verdade, eu não preciso colocar essa pergunta aqui. Eu preciso colocar uma expressão que se chama item, tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu só diminuir o zoom. E aqui dentro, eu vou colocar uma expressão que se chama item. E nesse item, eu vou simplesmente abrir e fechar parênteses. E é somente isso, tá? Era isso que a gente tinha que fazer, só que eu me esqueci aqui e coloquei outra coisa. Agora, vamos novamente executar com o gatilho que foi executado anteriormente. Vou puxar aqui o último teste, a última execução. Agora sim, vamos conferir agora, pessoal, se deu tudo certo. Vou dar um refresh aqui na minha tela do SharePoint. Tenho aqui teste com campos de múltipla escolha. E olha só, pessoal, agora sim eu tenho aqui o novo item criado, teste com campos de múltipla escolha, e eu tenho a opção 2 e a opção 3 bonitinhas aqui, escolhidas conforme eu escolhi lá no meu formulário. Então, muito legal isso aqui. Deu certo a gente criar essa automação, né, que puxa os campos de múltipla escolha do Forms e coloca aqui dentro da lista do SharePoint. Beleza? Agora, pessoal, uma particularidade. Vocês se lembram, se você assistiu o primeiro vídeo, a gente fez um tratamento de arquivos, tá? A gente fez um tratamento com relação aos anexos. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa não adicionava um anexo no formulário, esse fluxo tende a dar erro, tá? Então a gente fez todo esse tratamento aqui utilizando uma condição, aonde se ele anexou, beleza, a gente trata o anexo, mas se ele não anexou, a gente não precisa fazer absolutamente nada. Aqui no caso a gente pode fazer isso de uma forma diferente. E eu quero mostrar para você o que acontece quando a gente não seleciona nenhuma daquelas opções. Olha só, pessoal, eu vou colocar aqui esse fluxo em modo de teste. Então, eu vou colocar aqui ele em modo de espera, tá? Agora, se eu vier aqui enviar as minhas respostas, tá? Sem responder nada na pergunta 1, olha só o que acontece. Respondi. O fluxo vai executar aqui. E deu erro. Deu erro justamente aonde? Na parte de selecionar. Por quê? Ele não tem nada para selecionar. Então ele não vai selecionar nada e acaba que o fluxo inteiro dá erro por conta dessa etapa aqui. O que eu posso fazer para tratar isso, pessoal? Posso editar esse fluxo. E olha só, aqui nessa etapa subsequente, que é a etapa de criar item, eu posso fazer o quê? Posso clicar aqui nessa parte de configurações e vir nessa opção aqui, ó, configurar execução depois. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Vou selecionar as opções novamente. Configurar execução depois. Clico aqui nessa opção e olha só o que ele informa para mim, pessoal. Muita atenção aqui. Criar item deve ser executado depois de selecionar, que é essa etapa aqui, ok? Então ele vai executar somente se essa etapa for bem sucedida. É uma pergunta que ele está fazendo para você. Somente quando for bem sucedido? Beleza, ele vai executar quando essa etapa anterior for bem sucedida. Mas também, se essa etapa aqui der erro, eu também quero continuar o fluxo, porque eu não quero comprometer todo o estado do meu fluxo, tá? Eu não quero que o meu fluxo falhe somente se isso aqui falhar. Porque eu sei que se isso aqui falhar é porque a pessoa não respondeu aquela pergunta de múltiplas opções, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, se ela também falhou, tá? Porque se essa etapa falhar, o resto do fluxo continua em execução, beleza? Então eu vou clicar aqui em concluído. Agora eu vou salvar aqui o fluxo. E agora, pessoal, vamos ver se isso aqui realmente vai dar certo. Aqui no criar item, eu vou colocar aqui teste com múltipla escolha vazio, tá? Caso a pessoa não responda a pergunta de múltipla escolha. Então, eu vou salvar aqui novamente. Vamos fazer agora um novo teste. Vamos testar manualmente. Vou vir aqui no formulário, enviar uma nova resposta. Não vou responder essa primeira pergunta. Vou responder as outras aqui e tal, beleza. Vou enviar. Enviei. Prestem atenção agora no fluxo, pessoal. Obtemos os detalhes da resposta. Fluxo executado com êxito. Olha só, essa etapa de selecionar, ela falhou. Só que a gente configurou aqui a etapa de criar item para executar mesmo se isso aqui falhasse. Então, pessoal, isso aqui, ó, quando você estiver criando outros tipos de fluxo e você saber que
essa é uma etapa intermediária, pode ter falha, mas que ela não impacte tanto no final do fluxo, você pode simplesmente configurar a execução depois, tá? E selecionar a etapa aqui de selecionar a opção de falhou. Tem também outras opções aqui, se ele foi ignorado ou se atingiu o tempo limite, você também pode estar selecionando essas opções aqui. Ou seja, a gente fez todo o tratamento aqui da pergunta de múltiplas escolhas e também tratou a parte caso essa etapa aqui tenha uma falha. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ir para as últimas respostas, que são texto e data, que são os mais simples. A gente tratou múltiplas escolhas, que era o mais difícil. A gente tratou os anexos. E agora, pessoal, a gente simplesmente vai trazer aqui para o SharePoint a data e o texto. Eles não têm complicação, pessoal. Então aqui, ó, eu vou simplesmente escolher uma coluna que tem texto. Então, eu vou pegar aqui a coluna title mesmo, que é um texto, tá? E vou trazer aqui para a coluna data, que vai receber uma data específica, o conteúdo dinâmico de data, tá bom? Então, simplesmente eu vou vir aqui no fluxo, vou apagar esse texto aqui e vou trazer aqui para o campo title, vou trazer um texto simples. E aqui, deixa eu lembrar aqui, o que tem de texto simples? Isso aqui é uma matriz, isso aqui é um texto simples, isso aqui é um texto simples, isso aqui é um texto simples. Então, eu vou levar aqui, fazer o seguinte, vou levar aqui, pessoal, ó, uma resposta dessa pergunta 7, tá? Que, se vocês se lembram, quando a gente falou na primeira parte desse vídeo, que ele separa essas linhas aqui em cada resposta separada, tá? Então, o próprio Power Automate já entende isso. Então, eu vou vir aqui, ó, e selecionar a instrução 2, por exemplo. Instrução 2. Que é o quê? É uma linha dessa aqui, é justamente a resposta dessa linha, tá? É um texto simples. E aqui, no restante, né, eu tenho na coluna data, vou selecionar uma data, tá? Aqui, a coluna data, eu tenho na pergunta, deixa eu ver, na pergunta 4, então aqui eu vou selecionar a pergunta 4. Lembrando aqui para você, se você colocar um texto na coluna de data, vai dar erro. Então, sempre mapeie texto para coluna de texto, datas para coluna de datas, beleza? E aqui eu vou colocar data. Cadê? Vou clicar aqui em ver mais. Pergunta 4, né? Vou achar ela aqui. Pergunta 4, beleza? Inserimos aqui na etapa de criar item tanto uma resposta de texto. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Lembrando que as outras respostas aqui, a maioria é texto. Então, se você colocar texto para uma coluna de texto, vai dar certo sem nenhum problema. E a data a gente colocou para uma coluna de data, beleza? Vamos vir aqui, vamos salvar agora e vamos testar. Vou colocar aqui manualmente. Vamos enviar agora um formulário. Vou colocar aqui opção 1, opção 3. Agora, pessoal, para fazer um teste completo, eu vou responder todas as perguntas. Vou anexar um arquivo aqui também para a gente finalizar esse vídeo, beleza? Vou selecionar aqui a classificação. Selecionar aqui uma data. Vou classificar isso aqui. Beleza. Resposta 2. Vou carregar um arquivo. E agora vamos enviar. Enviamos. Vamos observar agora a execução do fluxo. Fluxo em execução. Fluxo executado com êxito. Vamos observar na nossa lista do SharePoint agora. Dá um F5 aqui para atualizar a página. Tá aqui, ó. O texto que a gente gravou na coluna title era a opção 2, né? Que é o que a gente respondeu aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui na instrução 2. E aqui nas múltiplas escolhas, beleza, foi feito tranquilamente. A data, a gente pegou a data aqui e respondeu tranquilamente também. Então tá aqui gravado sem nenhum problema. O anexo tá aqui, que é o anexo que a gente fez o tratamento. Então, pessoal, a gente finaliza a segunda parte aqui desse vídeo, né? Que foi uma solução gigante que a gente construiu aqui, mostrando todos os tipos de perguntas que a gente tem dentro de um formulário e como que a gente grava todos esses tipos de perguntas dentro de uma lista do SharePoint. Aqui a gente tratou cada tipo de pergunta e a gente tratou também erros específicos que podem acontecer tanto na etapa de selecionar, que é a parte das múltiplas escolhas, e também na parte dos anexos que a gente tratou lá na primeira parte desse vídeo aqui. Consegui te ajudar com essa solução?
foi grande, né? A gente construiu muita coisa aqui, a gente precisou de 2 partes para explicar tudo, mas deu tudo certo. E é isso aí, um conteúdo de qualidade aqui para que você não sofra mais com esse tipo de solução quando você precisar fazer uma automação utilizando o Forms, o Power Automate e também o SharePoint. Eu novamente falo para você, aqui na descrição do vídeo tem links importantes para você que quer se especializar em Power Automate e também em Power Apps. Não se esqueça de deixar a sua inscrição aqui no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar para as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu acesso e até mais.